E aí pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula hoje, vamos falar sobre a arte medieval. E vocês vão perceber também que até na arte a Igreja Católica influenciou bastante na Idade Média. Então vamos lá com nossos slides e preste bem atenção na aula, hein? Então vamos lá pessoal, vamos falar sobre a arte medieval, dentro desse contexto ainda de influência cristã, ok? As mais destacadas manifestações artísticas medievais eram quase sempre ligadas à religiosidade, tá? Essa característica era o resultado natural da influência que a igreja exercia sobre a cultura desse período, ok? Então não esqueça disso, que o pano de fundo da arte medieval é o cristianismo de uma forma geral, ok? Então dentro da arquitetura, por exemplo, se destaca entre os mais conhecidas expressões da arte medieval, sendo grandes catedrais seus maiores exemplos, tá? A gente vê na imagem abaixo aí uma enorme catedral no estilo gótico. Outra característica também eram os castelos, que também se tornaram um símbolo desse mundo, né, do mundo medieval, das artes medievais. E isso ainda hoje, né, permanece na mente das pessoas, né? Quando se fala em Idade Média, sempre se menciona castelos, princesas, reis, cavaleiros, grandes guerras e conflitos, né? E contos de fada também são bastante comuns relacionados a castelos medievais. Até, por exemplo, levando para o lado um pouco mais infantil, o filmezinho do Shrek, né? Ele retrata ali a arte medieval, principalmente na arquitetura, que é aquele enorme castelo lá do Lord Farquaad, e também um pouco sobre a cultura da época, e principalmente a respeito dos senhores feudais. Por exemplo, o Lord Farquaad era um senhor feudal. Que isso fique bem quando vocês assistiram Shrek a próxima vez, o primeiro, né? Lembre-se disso, tá? Isso tem uma ligação também ali com a arte, com a cultura medieval de uma maneira geral, tá? Então, voltando aqui, da arquitetura destacam-se esses dois pontos aí. Essas dois tipos de edificações ali, de construções, que eram as igrejas e também os grandes castelos. Nas igrejas, pessoal, existiam os vitrais, que eram as janelas, né, das igrejas. O que eram os vitrais? Eram pinturas feitas à mão por artistas plásticos. Nas catedrais das igrejas também, que acabava enfeitando também a igreja, sempre lembrando que as figuras ali sempre voltadas à religião, tá? Figuras do cristianismo. Então os vitrais também são um ponto bem característico das artes medievais, tá? Que eram de fato muito bonitas, muito bem elaboradas. Outra coisa importante, pessoal, é que também dentro da literatura a arte foi bastante desenvolvida, tá? Muitos escritores, muitos livros, muitas obras da época medieval contando, né, as mazelas da vida, as grandes conquistas. Foi nessa literatura da Baixa Idade Média, ali no finalzinho da Idade Média, que os homens, né, os letrados, encontraram um meio, né, muito significativo e singular de expressar os seus sentimentos, como a angústia, as preocupações com o cotidiano, a vida num mundo feudal. Então isso foi bastante explorado pelas pessoas, pelos artistas desta época. Outra coisa era a respeito da música, também era bastante utilizada. Um negócio interessante, pessoal, é que a música, ela mesclada à poesia e também à literatura, resultava quase sempre em peças teatrais, que eram também muito comuns na época medieval, também contando a história de reis, contando muitos mitos também, dragões, que a gente sabe que a sociedade medieval era muito envolta em mitologias, com enormes dragões, monstros do pântano, né, guerras e tudo mais. Então tudo isso era contado nas histórias que eram manifestadas através das artes teatrais também da época medieval, ou seja, do medievo, tá? E algumas outras coisas interessantes, pessoal, a respeito da arte,
eram chamados de elementos portáteis. Que elementos portáteis? Os elementos portáteis eram desenhos, pinturas, peças decorativas, trabalhos feitos com pedras ou metais preciosos, que eram sempre carregados de um lado para o outro conforme algumas comunidades mudavam. Essas mudanças de local eram ocorridas pela influência, né, dos bárbaros, são os povos que invadiram o Império Romano. Então existia também essas pequenas obras de arte, como pinturas, desenhos, estatuetas, trabalhos feitos em pedras preciosas, que eram carregados de um lado para o outro conforme eles mudavam de local. Uma das coisas muito interessantes também, que eu gosto bastante, pessoal, é a respeito das iluminuras. E quando que surgiu essas iluminuras e o que são essas iluminuras? Iluminuras são pequenos livros, né, que contam basicamente textos bíblicos, histórias de personagens bíblicos, tá? E isso foi incentivado lá no final, no início do reinado do rei Carlos Magno, né? O rei Carlos Magno, ele orientou muitos artistas a revalorizar a cultura clássica antiga, né? Orientando então pensadores, artistas, pintores e principalmente escritores a promoverem um desenvolvimento mais acentuado da cultura, principalmente a cultura clássica, a cultura medieval mais antiga. Então, nessa época foram elaborados vários manuscritos que eram ricamente ilustrados, eram bonitos e bem trabalhados. Esses trabalhos eles consistiam em pinturas, em desenhos detalhados de alguns acontecimentos ou ideias de que ele queria passar em algum texto, em algum livro que ele queria expressar, o artista queria expressar. Então eram conhecidos como iluminuras, que serviu também como fonte de informação visual para aqueles que, sendo em maioria da população na época, não sabiam ler ou escrever. Então eles conseguiam compreender as histórias, muitas vezes até contadas pela própria igreja, né, os sermões e tudo mais, eles conseguiam entender através dessas iluminuras, porque existiam desenhos, gravuras que relacionada a algum acontecimento importante descrito então na Bíblia. Então cabe ressaltar que quase sempre, essa arte da iluminura era uma arte religiosa, retratando ensinamentos de episódios bíblicos, tá? Já no final da Idade Média, que é chamada de Baixa Idade Média, né, compreendida aproximadamente entre os séculos XI e XV, ela trouxe à história europeia o desenvolvimento de duas formas de manifestação artística representada, pessoal, principalmente pela arquitetura. A arquitetura é uma das coisas que mais me chama a atenção das artes medievais. Por quê? As grandes catedrais, por exemplo, elas simbolizaram, como nenhuma outra construção, dois estilos bem importantes, tá? O primeiro deles ficou conhecido como o estilo românico, né? Que predominou entre os séculos XI e XII, e o segundo, chamado estilo gótico, que teve seu início lá no século XII e permaneceu até o século XIV e início do século XV. Então, o estilo românico das construções das igrejas, por exemplo, tinha algumas características muito peculiares. O uso dos arcos, por exemplo, é um arco de volta perfeita, como vocês estão vendo aqui na imagem, que eu vou aqui frisar para vocês. A imagem dos arcos aqui que eram basicamente perfeitos. Aqui, por exemplo, aqui tá vou colocar em vermelho aqui para destacar. Aqui os arcos aqui, ó. Arcos perfeitos ali, bonitos, tá? Dentro dessas igrejas, ele não tinha muita iluminação, basicamente iluminação natural. Claro que iluminação também de velas, né? Mas eram um pouco mais escuros, tá? Os pilares, né, as colunas ali eram bem grossas aqui, ó, tem uma coluna aqui, ó, bem grossa, tá? Eram bem mais fortes, tá? E o teto era baulado, igual nos arcos aqui vocês conseguem ver, né? Era a forma bem abobodada mesmo, e a predominância de linhas bem horizontais, como a gente vê nesse edifício aqui, ó.
Isso aqui, olha, é bem horizontal, bem reto. Os edifícios eram bem largos, tá? Não eram muito compridos, muito, digamos assim, uma estrutura bem estreita e alta. Não, eram bem largos e era muito interessante, pessoal. Muito legal. Outra coisa importante de um outro estilo é o estilo chamado estilo gótico, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui, que tinha algumas diferenças entre o estilo românico. Vamos lá para ver então. O estilo gótico, esse estilo de arquitetura, né, é o estilo de arquitetura do final do século XII e início do século XV, tá? Características comuns também em templos e igrejas, tá? Mas em mosteiros também, em catedrais e em alguns castelos. Agora, quais são as principais características do estilo gótico? O formato horizontal, sendo substituído pelo vertical, ou seja, de uma estrutura mais alta, mais verticalizada, tá? E o que fazia com que a construção se aproximasse mais do céu, com o objetivo de ter uma proximidade maior com Deus, tá? As janelas eram em grande quantidade, tá? Diferente dos românicos, do estilo românico, tinha menos janelas e as janelas que tinham bem estreitinhas, tá? Já no gótico eram um pouco mais, uma quantidade maior de janelas, e janelas bem maiores ali, como vocês conseguem identificar aí na imagem, tá? Tinha traços mais leves da arquitetura, as torres eram em formato de pirâmide, tá? Como a gente consegue ver ali, os arcos em volta eram arcos mais quebrados, tá? Ele em forma de ogiva, ou seja, eram mais pontudos, tá? E as paredes tinham um aspecto um pouco mais leve, mais suave, com colunas um pouco mais estreitinhas, tá? Então, levando a uma sutileza maior em relação ao estilo gótico, tá? E essas duas formas, elas são bem características em edifícios e prédios que ainda existem até hoje, inclusive aqui no Brasil, tá? O Brasil também conta com uma boa quantidade de catedrais em formato estilo gótico e em estilo românico, que também são construídas ainda muito tempo atrás, tá? Muitas delas são da época colonial ainda, tá? Lá dos primeiros, quando os europeus se estabeleceram no Brasil e começaram as grandes construções. Então também foram levantadas muitas catedrais, muitos prédios importantes que continuam lá até hoje bem conservados. Mas em contrapartida, pessoal, existem não só no Brasil, mundo afora, mas principalmente aqui no Brasil, um detalhe muito triste é que muitas dessas edificações, dessas construções, seja ela do estilo gótico, estilo românico, ou então um estilo mais próximo à nossa época, né, da colonial português ou até mesmo espanhol, muitos desses edifícios estão sendo destruídos pelo tempo, pela ação humana, tá? Não são protegidos, muitos não são tombados pelo patrimônio histórico, cultural, e ficam lá, né, às intempéries da chuva, do sol, da ação corrosiva do ser humano, por exemplo, destrutiva. Muitos desses prédios são invadidos para servir de moradia para pessoas que não têm casas e tudo mais. E são esquecidos por parte também do governo, né, a respeito da sua manutenção. Um dos prédios que está nessa situação que eu estou citando agora é aquele prédio lá da Leopoldina, que era a estação de trem da Leopoldina. Está praticamente tombando ali, está praticamente caindo, né, sobre as pessoas. Então isso é muito triste porque essas arquiteturas, tanto essa da nossa aula que estou falando hoje, né, de gótico, românico, de forma geral, as arquiteturas antigas, elas têm um papel histórico muito grande, né, tem uma influência para nós de influência de estudo muito boa e relembra parte da história, né, do nosso país ou da comunidade onde essas edificações estão inseridas. Então é algo muito triste quando não se vê a conservação desses monumentos históricos aí que sobreviveram por muitos e muitos anos aí, tá? Então é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Finalizamos mais uma aula, tá? Não esqueça de recapitular esse conteúdo de hoje no seu livro e responda as atividades propostas, tá? Até a próxima. Valeu!